Olá, estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da aula. A aula de número 35 tem como objeto de conhecimento estrutura dos vice-reinos nas Américas e o detalhamento, a conquista do Brasil, o Tratado de Tordesilhas, período colonial no Brasil e organização política e econômica. Vamos então à nossa aula. Então, turma, nesta aula nós vamos observar, vamos examinar a chegada dos portugueses, o período pré-colonial e o período da colonização no Brasil. Então, vamos observar como se deram os desdobramentos históricos desde a chegada dos portugueses. E para isso, trago aqui o texto para vocês a respeito desse processo. A conquista do Brasil refere-se ao processo de colonização e ocupação do território que hoje compreende o Brasil pelos portugueses. O processo de conquista foi marcado por diferentes fases e eventos ao longo dos séculos. Então percebam que nós não estamos mais utilizando o termo de descobrimento, uma vez que quando os portugueses chegaram ao território que hoje compreende o Brasil, ele já era habitado por milhares de povos indígenas que habitavam ali a parte do litoral e a extensão do território brasileiro. Então, vamos trabalhar com o conceito de conquista, chegada, encontro ou até mesmo invasão europeia no nosso território. Mas como se deu essa chegada dos portugueses? Em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro inicialmente na região que é hoje a Bahia. O objetivo dessa expedição, no entanto, era chegar até a Índia. A gente precisa relembrar que esse processo ele está inserido nas grandes navegações, quando os europeus, iniciados ali pela coroa portuguesa, seguida da coroa espanhola, vão explorar o Oceano Atlântico em busca de rotas alternativas para chegar até a Índia, visando ali o comércio com as especiarias. Então, a gente tem algumas questões para abordar a respeito desse assunto. Essa linha que está aqui em azul, ela é a linha que deveria ser seguida, a rota que deveria ser seguida por Pedro Álvares Cabral para chegar até ali em Calecut. Só que ele teve um desvio de cerca de 3.000 quilômetros. Esse desvio vai fazer com que ele chegue em terras brasileiras. Alguns estudiosos, alguns historiadores trabalham com a hipótese de que esse desvio ele não teria sido acidental. Trabalham com a hipótese de que ele pode ter sido ali para tentar encontrar novas terras. Então, Cabral sai de Portugal comandando uma frota com 13 embarcações, cerca de 1.000 a 1.500 homens. Eles levaram 44 dias para chegar até o território brasileiro. E de acordo com esse pensamento de que ele poderia ter vindo para chegar às terras que teriam sido demarcadas de acordo com o Tratado de Tordesilhas, em 1494. E aí a gente traz para vocês analisarem esse mapa. Fala sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha, que eram as duas coroas, as duas superpotências que estavam se lançando nas empreitadas, né, das viagens, e essa linha, ela dividia as terras, um aspas bem grande aqui, tá, descobertas ou por descobrir, como estava no documento, entre essas duas nações. Então, essa divisão estabeleceu que as terras a leste de um meridiano, que ficaria ali a 370 léguas de Cabo Verde. Então, as terras a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Então, essa divisão, ela dava aos países o direito exclusivo de explorar, colonizar e estabelecer rotas comerciais nas respectivas áreas. Então, nós vamos ter essa linha imaginária sendo traçada e a parte que corresponde a Portugal seria somente a parte da costa brasileira, somente essa parte litorânea,
que é onde a frota de Cabral chega no dia 22 de abril de 1500. Agora vamos entender, a partir da chegada dos portugueses ao Brasil, como se deu, quais são as características do período que a gente vai chamar de período pré-colonial. Por que, professora, período pré-colonial? Aí eu trago vocês aqui para esse primeiro encontro entre os portugueses e os povos nativos que habitavam a região litorânea. E a gente vai chamar esse período de pré-colonial por conta da ausência de um projeto colonizatório. Então, quando os portugueses chegam aqui, o objetivo não era de colonizar, não era de povoar o território. Então, por isso que vamos chamar de pré, é um período que antecede a colonização. Então, nesse primeiro momento, foram enviadas expedições de caráter exploratório e mapeamento da região. O objetivo dessas expedições era encontrar produtos rentáveis, produtos que eles poderiam comercializar na Europa e principalmente pedras preciosas. Então, nesse primeiro momento, ele é marcado por esses primeiros contatos com os povos indígenas, um primeiro contato a princípio amistoso, mas infelizmente esse clima de harmonia ele vai durar pouco tempo, esse clima de curiosidade entre essas diferentes culturas, ela não dura muito tempo. E a primeira expedição que vai explorar e mapear esse território vai ser a expedição comandada por Nicolau Coelho, que tem esse objetivo de procurar recursos rentáveis para a coroa portuguesa e fazer o mapeamento do território. Então, o primeiro produto de exploração colonial nesse primeiro momento, que a gente vai chamar de período pré-colonial, vai ser o pau-brasil. O que é o pau-brasil? Vamos observar aqui no nosso texto. Inicialmente, a exploração do Brasil concentrou-se na extração do pau-brasil, uma árvore cuja madeira era valiosa para a produção de tinturas vermelhas na Europa. E o litoral brasileiro ele era riquíssimo dessa árvore. É uma árvore nativa ali da Mata Atlântica, que era mata onde se predominava o litoral brasileiro. Então, por que vai chamar de pau-brasil? Percebam aí, pau-brasil é aquele que vai dar um nome ao nosso território. Alguns especialistas acreditam que aí o termo de Brasil vem de brasa, por conta dessa coloração avermelhada, então pau-brasa, pau-brasil, aí ele teria dado o nome. E aí eu trouxe vocês aqui para o meio da floresta atlântica, para a gente observar como que se dava aqui essa extração. Então, o pau-brasil era uma árvore bastante frondosa, que tinha ali uma resina avermelhada, que era muito rentável na Europa por conta que ela atingia os tecidos europeus. Então, essa prática, ela envolvia a extração das árvores de pau-brasil com os indígenas encarregados do corte dos troncos e do transporte para a Europa. Então, os portugueses eles estabeleceram ao longo da costa brasileira feitorias e pontos de coleta ao longo do litoral, onde conduziam o comércio e o armazenamento do pau-brasil. Só que a exploração ela foi tão intensiva que ela deixou marcas significativas no ecossistema da Mata Atlântica, Essa extração descontrolada, ela acabou resultando na redução da população de pau-brasil e causou danos ambientais abrangentes. Hoje, inclusive, essa árvore ela está protegida, ela é proibida por lei de ser extraída, de ser cortada. Então, a exploração do pau-brasil durante o período pré-colonial, ela vai estabelecer os primeiros laços entre os portugueses e os povos indígenas no Brasil, ao mesmo tempo em que abriu o caminho para a colonização e a exploração de outros recursos naturais da região. Então, olha, a gente já sabe que o primeiro produto de exploração comercial desse período vai ser a extração do pau-brasil. Mas como que era feito esse trabalho? Era um trabalho feito pelos indígenas e essa relação de trabalho entre os povos nativos e os portugueses nós vamos chamar de escambo.
O que é o escambo, né? Antes da colonização efetiva pelos portugueses, a relação entre os exploradores e os povos indígenas do Brasil era inicialmente marcada por essa prática do escambo, que consistia em uma transação comercial sem envolvimento com dinheiro. Então, como é que funcionava? O indígena, ele dava sua mão de obra, trabalhava na extração, no carregamento do pau-brasil e, em troca, ele recebia alguns objetos que, para os portugueses, não possuíam valor comercial, mas que, para os indígenas, no entanto, eram objetos de grande valor, uma vez que eram objetos inexistentes na América. Então, como essa relação funcionava? Ambos os lados tinham interesses específicos nesse sistema de trocas. Os indígenas viam nas mercadorias europeias itens úteis para melhorar suas condições de vida, melhorar o seu trabalho, enquanto os portugueses exploravam os recursos naturais brasileiros valiosos para o comércio internacional. Então, a princípio, essa relação vai se dar dessa forma: o indígena dando sua mão de obra e recebendo em troca alguns objetos que para ele têm uma serventia, certo? Então, esse período que vai ali de 1500, a chegada dos portugueses, até as 3 primeiras décadas, por volta ali de 1530, que a gente chama de pré-colonial, ele também vai ser marcado por diversas invasões estrangeiras. O que acontece? Vocês estão lembrados, certo? Que havia o Tratado de Tordesilhas, que demarcava uma área que pertenceria à Espanha e a outra área que pertenceria a Portugal. No entanto, outras nações europeias que estavam se desenvolvendo nesse processo das grandes navegações, estavam ganhando força, já tinham passado pelo processo de formação de suas monarquias, então eles queriam também explorar esses comércios rentáveis além-mar. E essas nações, como por exemplo a Inglaterra, a Holanda e a França, elas não vão aceitar a legitimidade do Tratado de Tordesilhas. Eles vão se sentir prejudicados. Então, eles vão passar a fazer incursões no território brasileiro, e isso gera um ponto de atenção aí para a coroa portuguesa. Então, vamos aqui ao nosso texto. Outras nações europeias, como a Inglaterra, a França, a Holanda, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas e passaram a fazer essas incursões no território, o que motivou a coroa portuguesa a iniciar o processo de colonização na década de 1530. Então, o comércio com as especiarias já estava apresentando sinais de declínio por conta dessas outras nações entrarem nessa corrida lucrativa. E também a relação, por conta das invasões estrangeiras, vão acender um ponto de alerta na coroa portuguesa e eles vão ver surgir a necessidade de firmar posse do território por meio da colonização. E aí a gente vai ter uma nova etapa desse processo. Agora que inicia-se a colonização, já temos, portanto, o período colonial, uma nova fase nessa história. E a gente vai ver que a colônia ela vai estar sob a sombra da metrópole. Quem é a metrópole aqui? A metrópole portuguesa, né? Então, os moldes políticos e econômicos do período colonial brasileira, eles estão inseridos dentro de um contexto em que tudo que a colônia produz deve ser revestido em lucro para a sua metrópole, para Portugal. Então, a organização política e econômica do período colonial brasileiro foi moldada pelos interesses de Portugal, que visava explorar as riquezas naturais e estabelecer um sistema de administração colonial que servisse aos interesses da metrópole. Então, nesse primeiro momento, como eles não encontraram ouro ou pedras preciosas ali na costa do território, eles precisam encontrar uma alternativa lucrativa para fazer frente a outras potências europeias, para servir de lucro para a coroa portuguesa. Então, qual vai ser o objetivo aqui? Então, implantar uma economia rentável. E eles vão fazer isso por meio do sistema político e administrativo que vai ser denominado de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas inicialmente
Ele vai dividir o território brasileiro inicialmente em 15 faixas de terra. Essas faixas de terra serão divididas em 14 capitanias hereditárias. E aí a gente observa, lembra lá do Tratado de Tordesilhas? Esse mapa aqui é um mapa do final do século XVI, onde ele está mostrando a disposição e a divisão das capitanias, respeitando aqui, ó, bem aqui, eu botar a setinha para vocês observarem essa linha, é uma linha que faz referência ao Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária que delimita os territórios pertencentes a Portugal e à Espanha. Então, de acordo com esse tratado, toda essa parte aqui da costa pertence a Portugal e o restante pertenceria à Espanha. Então, essas terras elas eram doadas aos capitães donatários. Esses capitães eles tinham o direito de explorar e administrar a região. Então, como funcionava? Ele recebia 2 documentos. Ele vai receber um documento que lhe garante a posse do território e o outro documento que é chamado de carta foral. Essa carta, ela continha os direitos e os deveres dos capitães donatários. Então, quais seriam os direitos? Eles teriam direito de explorar o território, eles teriam direito de tirar uma parte da renda para o seu sustento, para o seu lucro. E como deveres, eles deveriam colonizar as capitanias, colonizar o território, deviam promover a agricultura, promover aqui a produtividade do açúcar, que vai ser o produto escolhido pela coroa portuguesa para iniciar esse processo de exploração econômico do território. Era um produto em que eles já trabalhavam em ilhas ali da África, então eles já tinham contato com esse produto, um produto oriundo da Ásia, já tinham uma experiência, então o solo era propício, o clima era propício, então ela vai investir nesse novo produto agrícola. No entanto, esse sistema mostrou-se ineficiente, resultando em problemas de colonização e exploração. Então, as capitanias hereditárias que iniciam ali em 1534, elas não vão ter o objetivo desejado pela coroa portuguesa. Por quê? Primeiro que era uma iniciativa muito cara, era muito dispendioso para os capitães donatários atravessarem o oceano por conta própria, porque a princípio era isso. A coroa portuguesa dava a eles o direito de explorar a terra, mas todo o custo ficava a cargo desses capitães donatários. Então, por conta do alto valor que eles deveriam despender para essa iniciativa, por conta da falta de mão de obra, da falta de contato com a coroa portuguesa e também das investidas indígenas contra esse sistema. Então vão ter várias tribos indígenas, várias sociedades que vão lutar contra esses colonos, esses capitães, vai fazer com que essas capitanias elas não tenham o seu objetivo inicial. Das 14, apenas 2 vão prosperar nesse período. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Então, olha, a gente tem um modelo das capitanias hereditárias que é um modelo de governo descentralizado, uma política descentralizada. Cada capitão donatário resolveria os problemas da sua capitania. Então, é um sistema que não estava prosperando, que não estava dando os resultados desejados para a coroa portuguesa. Então, ela inicia um novo projeto político para centralizar o poder na colônia. E aí ela vai iniciar, no ano de 1548, o governo geral. Vamos observar aqui nosso texto. Para coordenar a administração colonial, foram criados governos gerais, com autoridades que representavam diretamente o rei. Esses governadores gerais exerciam autoridade sobre vastas áreas e tinham responsabilidade que incluíam a defesa do território e a aplicação das leis. Então, esses capitães donatários, eles vão contar com o auxílio de alguns cargos públicos. Vai ter o provedor-mor, responsável pela aplicação das finanças, cobrança de impostos, o ouvidor-mor, responsável por aplicar a justiça na colônia, e o capitão-mor, responsável pela
segurança da colônia. Então, os primeiros capitães donatários, o primeiro vai ser Tomé de Souza, ele vai fundar a primeira capital do Brasil, em Salvador, onde vai ser instalada a sede do governo geral, cria o cargo de primeiro bispo no Brasil, ele traz em sua viagem os primeiros padres jesuítas, aqueles da Companhia de Jesus. O segundo governador geral vai ser Duarte da Costa. Em seu governo, a França vai invadir o território, vai criar ali na Baía de Guanabara, região do Rio de Janeiro, a França Antártica. E como ele não consegue conter essa invasão francesa, ele vai ser substituído por Mendes Sá, que vai ser responsável pela expulsão dos franceses da região. Inclusive, talvez vocês tenham ouvido falar, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, ele vai controlar, vai chefiar, comandar as tropas que vão expulsar os franceses do território brasileiro. Então, a gente tem uma administração agora centralizada por meio do governo geral, que representa os interesses da metrópole, representa os interesses da coroa portuguesa. E nas localidades, nas vilas que vão ser formadas, vão ser criadas as câmaras municipais, que foram estabelecidas nas vilas e cidades, servindo como órgãos locais de governo. Elas eram compostas por representantes da elite local, mas a sua autonomia era limitada pela autoridade real. As câmaras municipais, elas vão servir aos interesses dos colonos, certo? Então, é para mediar esses conflitos e administrar essas vilas. Só poderia participar da política e, sobretudo, ali concorrer a esses cargos públicos para compor as câmaras municipais, os chamados homens bons. O que é um homem bom? O conceito de homem bom que a gente tem hoje é diferente do homem bom, como era esse conceito lá no século XVI, no Brasil colônia. Por quê? Um homem bom era um homem branco, a partir de 25 anos, rico, que possuísse terras. Então, somente uma pessoa com esse perfil poderia compor os cargos nas câmaras municipais. Eram eles que administravam a colônia. E nesse processo de administração da colônia, a gente vai ter uma economia voltada, como nós falamos agora há pouco, para a produção da cana-de-açúcar. Então, o clima tropical do Nordeste brasileiro era ideal para a produção de açúcar em larga escala, impulsionando a colonização e o estabelecimento de engenhos. E aí a gente trouxe aqui essa imagem para vocês analisarem, um engenho de açúcar. Como é que funcionava um engenho? O engenho era um equipamento de moenda, para moer o açúcar, mas ele vai acabar sendo... vai ser dado o nome a toda a unidade de produção da cana-de-açúcar. Então, a gente tem aqui um engenho com a casa grande, que é o local onde fica o senhor de engenho, o dono das terras, o dono dos escravizados, onde ele dorme com a sua família, reside com a sua família e também acaba tratando das questões administrativas deste engenho. Então, nós temos aqui a moenda, onde o açúcar ele é levado para esse processo de passar por essa moenda. Nós temos o canavial, onde ficavam as plantações, as roças, onde eram retirados ali os alimentos para que fossem consumidos pelos habitantes do engenho, e a senzala, o local onde os escravizados que trabalhavam, eram toda a mão de obra desses engenhos de açúcar, onde eles dormiam, onde eles descansavam. E como que era a sociedade açucareira, a sociedade colonial baseada nessa produção da cana-de-açúcar? Era uma sociedade altamente estratificada. A elite era composta por grandes proprietários de terras, senhores de engenho e comerciantes enriquecidos com o açúcar. A maioria da população era formada por africanos escravizados, resultando em uma sociedade
fortemente baseada na escravidão. Então, nós temos uma sociedade com uma estrutura bastante rígida. No topo dessa sociedade estava ali o senhor de engenho, aquele homem branco, rico, detentor de terras. É uma sociedade que a gente chama de sociedade patriarcal, porque todas as pessoas, a família que habitava ali, compunha a família do senhor de engenho, as pessoas que trabalhavam para ele, deviam obediência a este patriarca, deviam obediência a este senhor de engenho. Ali no meio da pirâmide vão ter alguns comerciantes livres, alguns trabalhadores livres, e na base dessa pirâmide social estão os africanos escravizados, que eles vêm inicialmente para substituir a mão de obra indígena, que vai ter no período colonial todo um debate em relação a conflitos entre colonos e religiosos contra a escravização da mão de obra indígena. Então, para tentar contornar essa situação, vai ser trazido milhares de africanos atravessando o Atlântico para trabalharem como mão de obra escravizada. Tem um relato de um jesuíta, André Antonio. Ele fala nesse período que o escravo ou escravizado, ele era as mãos e os pés do senhor de engenho, porque nada funcionava sem o escravo. Então, o escravizado, na verdade, ele estava ali colocando suas mãos, o seu trabalho em cada unidade produtiva que está na base dessa sociedade, é o que faz esse motor da economia girar. Então, além da economia açucareira, no final do século XVII, a gente vai observar também uma nova economia surgindo, o ciclo do ouro. Então, foi descoberto ouro e diamantes nas regiões das Minas Gerais, no final do século XVII, que deu início ao chamado ciclo do ouro. Isso levou a uma corrida por ouro, com a exploração intensiva das minas e a migração de muitas pessoas para a região. Então, esse ciclo do ouro ele vai ser responsável pela interiorização da colônia. A princípio, as cidades, as vilas, elas estavam todas concentradas na parte litorânea. Agora que encontraram ouro, os bandeirantes paulistas, eles vão encontrar essas minas de ouro, então vai ocorrer uma verdadeira corrida para o interior do território, do território brasileiro. Então nós vamos ter essa mudança em relação à economia e essa interiorização, esse povoamento que vai ocorrer na região sudoeste do Brasil. Mas a base continua sendo a base açucareira, que ela é produzida em latifúndios. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a escravidão. A economia colonial, ela dependia fortemente da agricultura em grandes propriedades, que a gente vai chamar de latifúndios, principalmente durante o ciclo do açúcar. Só para deixar claro que os africanos escravizados, eles não vão trabalhar somente nas fazendas, somente nos engenhos de cana-de-açúcar. Quando ocorreu a descoberta do ouro na região das Minas, vários africanos escravizados serão levados para lá como mão de obra em busca desse ouro. Então, o trabalho escravizado, inicialmente, que ele era indígena, e mais tarde ele passou a ser predominantemente africana. Esse trabalho era essencial para o sucesso dessas atividades econômicas, uma vez que o senhor de engenho, que o senhor das minas, eles não gastavam dinheiro pagando salários. Então, o lucro que eles obtinham com a mão de obra escravizada era muito grande. E todo esse trabalho, esse aparato político, administrativo e econômico estava a serviço da metrópole, estava a serviço de Portugal. A organização política e econômica do período colonial brasileiro refletiu os interesses da metrópole portuguesa, visando a maximização dos lucros e o controle efetivo sobre o vasto território colonial. Essa estrutura teve profundas implicações na sociedade e na história subsequente do Brasil. Então, a gente observa que
A partir desse momento, ou melhor, a continuidade, o que vai caracterizar esse período colonial é com que a colônia ela está a serviço da metrópole, todo o lucro, todos os produtos de venda no exterior, de venda na Europa, eles vão servir de base para o enriquecimento e para o fortalecimento dos Estados nacionais modernos, no caso aqui do Brasil, de Portugal. Então, por isso, a colônia está a serviço da coroa portuguesa. Então, chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima!